Olá, queridos alunos. Hoje o tema da nossa aula de Sociologia é Formação do Estado Moderno. Peço a vocês que acompanhem comigo no material dos TAS. Eu recortei alguns trechos do nosso texto para discutir o nosso assunto de hoje. O primeiro recorte tem o título A Política e o Estado como Frutos da Dimensão Humana. E aí eu trouxe esse pequeno recorte aqui para a gente discutir essa ideia. A dimensão humana do Estado. O Estado, como conhecemos, nem sempre existiu. O longo processo de formulação teórica foi necessário para compreender o Estado como instituição social. E aí o nosso material utiliza dois dos principais teóricos, que é o Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Para eles, o Estado é aquilo que se faz na prática. Não cabe pensar o Estado em sua origem divina ou da natureza humana. Então, até Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, existia a compreensão de que o Estado ele era formado ou de uma natureza eminentemente humana, como pensavam os gregos antigos, ou seja, a democracia e aquele tipo de organização que eles criaram era fruto de uma capacidade totalmente humana de resolver os seus conflitos de uma forma política. E aí era da natureza humana, o Estado iria se desenvolver em todos os seres humanos, em todas as organizações e sociedades. E depois de um tempo, durante toda a Idade Média, houve uma outra compreensão de que o Estado ele era de origem divina, ou seja, o rei ele tinha o direito divino de governar, o rei era o representante de Deus na Terra. Então o rei ele era escolhido por Deus, então toda a decisão dele era vista não como uma decisão pessoal do rei, mas sim como uma decisão divina. Assim como a ideia de que o Papa e os líderes religiosos recebem uma revelação e por aí eles recebem uma orientação de origem divina, os reis também tinham essa espécie de visão, existia a filosofia que defendia esse propósito, a teoria do direito divino dos reis, ou seja, de que os reis também eram escolhidos por Deus para governar. A partir de Nicolau Maquiavel e de Thomas Hobbes, nós temos uma compreensão de que o Estado ele é mais uma decisão humana do que uma coisa natural e desenvolvida pelo ser humano ou uma decisão de Deus. Então, o Estado ele é laicizado, ou seja, o fundamento da existência do Estado é a decisão humana. Então, aquilo que é o Estado, as decisões que tomam o governante, é uma decisão puramente humana, não é uma decisão influenciada por uma orientação divina. Então, essa é uma primeira compreensão muito importante para nós. Primeiro, de que Nicolau não concorda com a ideia de que o ser humano é naturalmente apto à política, ou seja, o Estado não é um desenvolvimento natural do ser humano, o Estado é, inclusive, uma afirmação de que o ser humano é incapaz de conviver. Então, para resolver os conflitos que existem na nossa convivência em sociedade, nós precisamos criar a figura do Estado, representado pelo príncipe, que é o seu governante, que esse consegue controlar, por meio do uso legítimo do poder, a, a orientação sobre como a sociedade deve agir. Então, percebem que existe uma compreensão típica do tempo e do período em que viveram Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes foram homens que viveram no período do Renascimento Cultural, da descoberta da América e ali de uma constante discussão acerca da racionalização do tempo e da reforma protestante, ou seja, o controle total do conhecimento que estava durante toda a Idade Média restrito ao ambiente da igreja, ao ambiente religioso, passa a ser cada vez destinado a um espaço laico, no sentido de que existiam outras instituições que detinham o poder do conhecimento, não mais só a instituição religiosa. E nisso se encaixam reis, burgueses, cientistas e, junto com isso, uma nova visão da teoria de Estado, principalmente também vista dessa oposição que acontece com essa compreensão dos povos distantes da América, por exemplo. Quando você observa povos em um continente desconhecido até então, que não desenvolveram a mesma forma de Estado que os Estados europeus, também gera um outro choque que nos leva a uma reflexão na sociologia. Inclusive, existem outro texto, como um texto que eu posso indicar para vocês, que é um texto de Pierre Clastres, Sociedade e Estado, em que ele contesta a visão de que o Estado é um desenvolvimento natural do ser humano. Ou seja, se o Estado, no sentido
social do termo, ou seja, se a gente sempre ruma para constituir instituições e a partir daí instituir a política e a economia e constituir um Estado e um poder centralizado, por que ainda existem sociedades que até hoje estão lá isoladas, vivendo na Amazônia e não desenvolveram o Estado centralizado, não desenvolveram propriedade privada, não desenvolveram nada do que nós temos no Estado dito moderno? Então, quer dizer que a descoberta da América, a descoberta de vários povos que viviam com organizações diferentes do modelo de Estado europeu e que, ao mesmo tempo, parecia que não estavam contribuindo para o desenvolvimento do Estado, também, de certa forma, influenciaram nesse novo pensamento social, ou seja, nessa nova teoria defendida por Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, de que a sociedade, ela desenvolve sim o Estado, mas ele desenvolve por meio de uma decisão humana de criar um Estado para, sim, resolver conflitos. Mas esses conflitos vêm da incapacidade do ser humano de agir politicamente, e não do contrário. Então, existia o pensamento filosófico que defendia que o ser humano ele é um ser social, como Aristóteles defendia, mas Nicolau Maquiavel, ele tinha um pensamento, e aí eu queria traduzir essa ideia aqui com vocês, porque ele é muito importante, ele escreve um texto sensacional, que é o Príncipe, que é um manual político dos mais utilizados e livro de cabeceira de várias lideranças políticas até hoje, mas que para ser citado ele precisa ser muito bem interpretado, porque essa frase, por exemplo, que é muito aferida a ele nas redes sociais, que é os fins justificam os meios, acabou por criar a imagem de Maquiavel como alguém sempre ligado à maldade, e aí criou seu adjetivo maquiavélico, de que alguém que age maquiavelicamente é alguém que sempre está armando alguma coisa para prejudicar alguém. E aí, de fato, o Príncipe de Maquiavel, ele é um manual de política que não ensina ninguém a ser bonzinho, de fato, mas ele está dando orientação especificamente ao príncipe, ou seja, a quem, segundo ele, é a representação da figura do Estado. E aí nós precisamos entender por que ele diz que, que os fins justificam os meios. Como uma pergunta central reúne aí os conceitos da obra de Nicolau Maquiavel no Príncipe. Ele tem uma pergunta essencial para responder nessa obra. Como o príncipe deve proceder para conquistar e manter o poder no Estado? Ou seja, ser rei ou ser príncipe, ter o poder, estar em uma monarquia, muitas vezes pode ser ocasião ali do próprio destino, você nasceu, é herdeiro, está ali o trono, você é príncipe. Mas permanecer no poder, manter o poder ou aumentar o seu poder, não é algo natural, é automático. E Maquiavel foi alguém que percebeu muito rapidamente isso. Que a arte de governar não era algo que necessariamente era simples e precisava de fato de empenho do príncipe e de que ele correspondesse a certas características. Então, para ele, primeiramente, para conseguir assumir o poder e manter o Estado, o príncipe precisaria fazer o que fosse necessário, ainda que por vezes tivesse que agir por meio de atitudes imorais. E aí o primeiro ponto que acaba levando à compreensão daquela frase. Então, o príncipe, por vezes, tinha que agir com atitudes imorais de acordo com os valores da sua época. Então, algumas atitudes dele em defesa da manutenção do Estado poderiam não ser de acordo com a moral da sua época. Quer dizer, ele poderia sim cometer coisas erradas, mas lembrando, e aí é que eu coloco as aspas aqui para a gente conseguir citá-lo com exatidão, é que ele não está dizendo que você tem que ser um tirano. Ele não está falando que você necessariamente tem que agir à revelia da vontade de agir pelos seus caprichos e pelas suas vontades e desejos. Você não tem que fazer o que quiser. Ele está falando que você tem que ter atitudes imorais se fosse necessário. Então, fazer o necessário, ainda que por vezes isso fosse imoral. Ainda que por vezes a sociedade fosse julgar aquilo como errado. Mas como ele estava fazendo aquilo para a manutenção do Estado, pelo bem-estar da coletividade, pelo bem de todos, então aquilo, o fim, justifica o meio. Perceberam a frase? Então, por eu estar fazendo algo importante para a manutenção do Estado, e o Estado é aquilo que garante o bem-estar de todos, então você está fazendo isso por um bem maior. Então, o fim justifica o meio. Então, por meio de algo imoral, você consegue algo que garante o bem de todos. Então, deste modo, as considerações morais e religiosas têm que ser secundárias. Então, você não deve agir de acordo com a moral da religião também, porque se você for bonzinho como prega a religião, você não vai conseguir manter o seu poder.
O príncipe deve ter como característica a virtude, a firmeza de caráter, a coragem militar, a habilidade de cálculo, a capacidade de sedução e inteligência. Então, para ele, diferente da visão que permaneceu por muito tempo durante a Idade Média de que o governante deve ser alguém forte no sentido militar, uma grande liderança, alguém que lidera as tropas e vence guerras, para ele isso era importante ter a firmeza de caráter e a coragem militar, mas outras características como a habilidade de cálculo, conseguir organizar ali o sistema de impostos para conseguir garantir lucros e rentabilidade para o seu reino, seria tão importante quanto ganhar guerras, porque às vezes a guerra gera mais custo do que receita, né? Então, às vezes, você precisa ser inteligente para saber a hora de travar uma guerra ou a hora de evitar, porque é preciso ter coragem, mas é preciso ter habilidade para calcular e para saber se aquilo vale a pena entrar naquele conflito ou se é melhor você dialogar e resolver aquela questão. É a capacidade de sedução e a inteligência, ou seja, você tem que saber ser sagaz para constituir alianças, ainda que essas alianças também sejam imorais, ou seja, você pode se unir com povos que antigamente eram inimigos. Isso vai ser visto como imoral por parte da sociedade, mas aquilo pode ser estratégico para você conseguir ali uma vitória. Então, para Maquiavel, o homem não é um animal político por natureza, como pensou Aristóteles. Ele é, na verdade, antissocial. Então, para ele, o Estado existe para que a gente consiga conviver. Ele não existe por causa da nossa convivência. Então, nós não criamos o Estado porque nós temos uma capacidade enorme de conviver. É pela nossa incapacidade de conviver, é pela nossa incapacidade de resolver conflitos, é que nós criamos uma autoridade maior que resolve esses conflitos, que na ideia dele tem que ser o príncipe. O Estado moderno para Maquiavel nasce com atos moralmente imperfeitos. E para manter o ordem e o bem da comunidade, o príncipe também, ora, tem que manter aí hábitos imperfeitos. Então, percebe-se aí a teoria dele, que de fato os fins justificam os meios, mas isso não significa ser tirano ou ser mau, significa defender o Estado a todo custo, ainda que isso seja por meios imorais. Agora, Thomas Hobbes, outro que eu trouxe uma síntese dele em uma frase, porque ele costuma ser muito citado, aparece muito em redações, etc. O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é o segundo teórico também dos mais importantes sobre a questão do Estado moderno, e ele concorda aí com o Maquiavel no sentido de que a convivência política não é natural do ser humano, ou seja, nós não estamos naturalmente aptos a conviver e é por isso que nós precisamos sempre de uma autoridade que tenha o poder de controle sobre as pessoas. E aí, da mesma maneira que Maquiavel, Hobbes compreende que a boa convivência não é natural. Para ele, o Estado é uma convenção. Então, os seres humanos eles decidem que é melhor viver sobre a regra de um Estado do que viver sem o Estado. Porque, segundo ele, a ausência do Estado seria o estado de natureza, o que ele diz que seria a guerra de todos contra todos. Então, sem a figura de autoridade de alguém, então pensa na nossa sociedade, se não houvesse a figura do Estado com uma lei que proíbe matar, será que existiriam muito mais mortes? Essa é só uma questão que nós poderíamos refletir colocando no nosso aspecto atual. Assim. Será que não existissem leis que proibissem? Claro que existe crime mesmo que seja proibido, mas se não fosse considerado uma violência e o Estado não punisse quem pratica, existiria mais essa prática? Será que isso é um controle necessário, o Estado é necessário porque nós não conseguimos conviver? Na visão política de Thomas Hobbes, sim. Então, haveria um momento anterior ao surgimento do Estado de natureza em que o ser humano era movido puramente pelo desejo, pelo medo do sofrimento, pelo medo da morte. Então, esses três aspectos fundamentais levam o ser humano à violência, levam o ser humano à guerra de todos contra todos, porque nós temos desejos ilimitados e aí tendo liberdade limitada, nós não temos aí limite para conseguir controlar as nossas relações sociais. Isso acaba gerando violência. Então, o Estado deve ter força para acabar com essa guerra total. Como, segundo Hobbes, o Estado tem força para acabar com essa guerra de todos contra todos? Se nós transferirmos a nossa liberdade à autoridade pública. Ou seja, o poder, por exemplo, de coagir que nós damos aí, a transferência da nossa liberdade à autoridade pública, é no sentido de que o Estado vai regulamentar as regras da nossa convivência para a garantia da nossa liberdade. Então, nós vamos ter aí garantido pela ordem pública a segurança. Então, eu confio, por exemplo, no Estado, o meu direito
de ir e vir, o direito de controlar a minha liberdade, eu posso ser preso se eu infringir as leis, porque eu confio que o Estado vai garantir a mim a segurança de que ninguém vai infringir as leis contra mim. Então eu tenho a legitimidade do poder, segundo o Thomas Hobbes, ele vem dessa capacidade de assegurar essa tranquilidade. Então eu tenho uma tranquilidade e um bem-estar garantido por esse Estado, eu respeito, eu considero as leis que ele estabeleceu. E aí, segundo ele, a criação do Estado seria a criação do Leviatã. Então, se o homem é o lobo do homem, nós precisamos de um animal maior que o lobo para colocar medo nos lobos para que os homens se tratem como homens, vamos dizer assim. Então, para que todos se tratem como iguais, nesse sentido figurado que eu usei, nós precisamos de um monstro maior que o lobo, de um monstro que mete medo no lobo, para que o lobo respeite os outros lobos. Então, o Leviatã, segundo ele, esse monstro que ele pega aí das mitologias fenícias, a inspiração, o Leviatã poderia ser, ou seja, o Estado, ele pode ser uma monarquia, ele pode ser uma oligarquia, ele pode ser uma democracia, mas ele não deve ser contestado, ou seja, para ele, pior que o Estado é viver sem Estado. Então, essa seria uma frase que sintetizaria o pensamento de Thomas Hobbes também, junto com o Homem ao Lobo do Homem. Então, viver, mas nós temos sempre que pensar na dimensão de que eles viveram períodos de fato muito violentos em que a ausência do Estado causava aí uma instabilidade, um caos total em sociedades que não tinham esse tipo de organização. Então, ter um rei, viver sobre um reino, era uma garantia de segurança, porque todos os súditos de um reino tinham a garantia de segurança dentro do seu reino. Então, o que une as visões? Então, as duas visões, tanto de Maquiavel quanto de Hobbes, consideram que o ser humano ele é naturalmente inapto à boa convivência, ou seja, se não houvesse uma autoridade maior que tivesse poder de punição e vigilância e controle sobre nós, seria um caos. E essa falta de aptidão nos leva à necessidade do Estado, ou seja, o Estado ele é uma necessidade humana mais do que uma capacidade. Nós não somos capazes de criar o Estado, nós temos necessidade de criar o Estado, senão seria uma guerra de todos contra todos. E aí, a necessidade de alguém que controle a legitimidade da violência, do uso da violência, o controle do Estado, leva à ideia de príncipe e à ideia de Leviatã. Ou seja, percebe-se que Hobbes ele cria uma ideia para acima da ideia de só uma monarquia. Ele cria uma ideia de Estado geral para qualquer tipo de Estado, ele tem que ser assim. Ele tem que transferir a autoridade das pessoas à autoridade do governante, esse governante tem que ter o poder de controlar toda a sociedade e garantir a tranquilidade. E, para Nicolau Maquiavel, essa figura é especificamente o príncipe. Beleza? Encerrando aqui a nossa aula de Sociologia. Espero que tenha ficado aí muito boa a nossa compreensão. Até os nossos próximos assuntos. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.